Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, que é para trazer um esclarecimento aí a respeito do vídeo que eu postei ontem aqui falando sobre o Egnaldo, né, que estará fora do jogo de hoje contra o Coritiba e que tinha torcedores do Vasco aí nas redes sociais achando que ele estava fora por conta dessas possíveis acusações aí de apostas esportivas que vem acontecendo aqui no futebol brasileiro. E vendo essa situação, eu falei aqui no vídeo que eu não acreditava que o Egnaldo estava envolvido nisso aí. Vendo mais ou menos como que é o jogador, né? A gente tem uma noção, mesmo de longe, a gente tem uma noção que parece ser um bom garoto. E com certeza, desde o início, eu nunca acreditei que o Egnaldo estivesse envolvido nesse tipo de situação, né, cara? Eu até peço desculpa aqui se fui mal interpretado aí pelo pessoal do Egnaldo aí, pelo pessoal que cuida da carreira do jogador, porque realmente essa nunca foi a minha intenção. A grande verdade nisso tudo, para deixar claro para o torcedor, é que ele não foi relacionado para a partida do jogo de hoje contra o Coritiba por opção do técnico Maurício Barbieri, que vem fazendo um rodízio entre alguns atletas da base do Vasco. Já foi feito isso com o Barros, inclusive voltou a ser relacionado, se eu não me engano, para a partida de hoje. Quem passou por isso foi o atacante Eric Marcos, e agora chegou a vez do Egnaldo, que o torcedor ficou um pouco meio assustado devido a ele ter entrado no clássico contra o Fluminense e de sequer ser relacionado para o jogo de hoje contra o Coritiba. Isso aí foi a opção técnica do Barbieri e não existe nenhuma possibilidade do jogador estar envolvido em esquema nenhum. Para deixar bem claro isso aqui para o torcedor vascaíno que pode ter interpretado de uma maneira diferente, porque quando saiu a relação dos jogadores, todo mundo ficou bem assustado o porquê do Egnaldo não estar relacionado para a partida de hoje. Porém, já está aí a explicação. A explicação foi porque o Maurício Barbieri não quis utilizar o jogador por opção técnica, né? Por opção do treinador. Ele não tem nenhuma lesão, não tem nenhum outro tipo de problema e somente o Maurício Barbieri não quis relacionar o jogador para essa partida de logo mais contra o Coritiba. Bom, e vamos falar aí do jogo, né? O Vasco vai enfrentar daqui a pouco aí o Coritiba, meu amigo. Só a vitória interessa, o Vasco precisa dos 3 pontos, precisa conquistar a vitória de qualquer maneira. Atualmente o Vasco está na 15ª colocação com apenas 5 pontos conquistados, né? É muito pouco ponto conquistado aí, o Vasco não venceu nenhum jogo em casa, precisa vencer o Coritiba nesse jogo importantíssimo que o treinador Maurício Barbieri muito possivelmente deverá repetir o mesmo time que enfrentou o Fluminense, com o goleiro Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues, a zaga aí do Vasco, com o Robson Bambu jogando ao lado do Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, no meio campo, aquela trinca de volantes com os 3 volantes, Andrei Santos, Jair e Rodrigo, o ataque com Alex Teixeira, também o Peck, e mais à frente, jogando como centroavante, o Pedro Raul. Esse será o provável Vasco. O torcedor fica esperançoso que o Maurício Barbieri dê mais tempo aí ao Orejano em campo, né? Que ele tenha mais minutos em campo, que ele consiga jogar mais tempo para mostrar o seu futebol, e com certeza é isso que a gente espera, né? Que o Maurício Barbieri dê mais chance ao garoto argentino, que sequer entrou no último jogo contra o Fluminense, que causou uma grande revolta aos torcedores. A outra dúvida que tinha no time do Vasco era a questão do zagueiro, né? Mas o Robson Bambu já está consolidado ali, já está totalmente seguro na zaga, jogando ao lado do Léo Pelé, tem total confiança do técnico Maurício Barbieri. Eu acho que ficou difícil para o Manuel Capasso retomar a vaga de titular na zaga do Vasco. Para quem não viu o vídeo que eu postei mais cedo, o Maurício Barbieri não comandará o Vasco nas partidas contra o Santos e na rodada seguinte. Ele vai para o jogo hoje contra o Coritiba, porém ele foi suspenso pelo STJD devido àquela expulsão contra o Atlético Mineiro e o Vasco será comandado pelo Maldonado. Para você aí, torcedor, qual o seu palpite, qual o seu placar aí para esse jogo contra o Coritiba? Na minha opinião vai ser 2-0 Vasco. Falei mais cedo que vai ser um gol do Pedro Raul e do Gabriel Peck voltando aí a marcar. A gente espera uma boa vitória do Vascão. Lembrando que vai ter pós-jogo. Esse jogo aí vai ter transmissão somente do Premier Clubes aí, para o torcedor ficar bem informado onde que vai passar a partida do Vascão. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. O vídeo mais informativo aí para você saber a real situação do Egnaldo e também um pouco do jogo que vai rolar daqui a pouco aí contra o Coritiba. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço e é nóis.